William James, um grande filósofo do século passado, disse que o mundo que vemos, que parece tão insano, é o resultado de um sistema de crenças que não está funcionando. Para mudar as limitações do nosso passado pessoal, nossas mentes precisam de uma razão para mudar o que acreditamos. E é claro que de uma boa razão. Por que é tão difícil mudar nossas crenças? Nós somos o que acreditamos ser. Mudar nossas crenças é mudar nossas identidades. Vemos o nosso mundo. Se não fôssemos, estaríamos constantemente à procura de novas razões para mudar as nossas vidas. Perturbar a nossa zona de conforto é abalar a própria base que nos permite sentir seguros no mundo. Algo tão poderoso quanto as crenças centrais que definem nossas vidas, e nós precisamos de um gatilho que seja igualmente poderoso. Precisamos de uma razão para nos sacudir da complacência de uma maneira de pensar para uma maneira nova e às vezes revolucionária de ver as coisas. Em resumo, precisamos de uma perspectiva diferente de tudo que vemos. O catalisador para uma nova perspectiva pode ser algo tão simples quanto ligar os pontos de fatos recém-descobertos que levam a um novo entendimento que simplesmente faz sentido para a gente, ou pode ser algo mais preciso, como por exemplo algo que exploda as portas de tudo que acreditamos no passado, para nos lançar a uma possibilidade maior. Algo, por exemplo, como um milagre na nossa vida real. Tanto a lógica das coisas como os milagres nos dão boas razões para ver o mundo de forma diferente. As descobertas da ciência atual estão abrindo as portas para maneiras inteiramente novas de ver o mundo, sem nenhum tipo de milagre. E é por isso que considerar o universo como um computador e a crença como um programa é tão poderoso. Como já sabemos, as duas coisas funcionam quando procuramos uma maneira de mudar. E isso acaba nos dando o ponto de partida que é familiar para todo mundo. Como tanta dor e sofrimento encontra as nossas vidas? Por que nos apegamos às crenças prejudiciais? Em essência, perpetuando a própria experiência que gostaríamos de curar. Quando fazemos essas perguntas, será que estamos realmente perguntando algo ainda mais básico? As crenças que trazem a dor e sofrimento são exemplos de uma forma limitada de ver o mundo? Então, talvez a verdadeira questão seja: por que apegamos às crenças que nos limitam na vida? A metáfora da crença como um programa pode oferecer uma pista. Se tivéssemos um programa de computador que nos machucasse toda vez que apertássemos o botão de ligar, assim como as nossas crenças fazem, nós diríamos que esse programa não estava funcionando corretamente, que havia um erro nele. Então, as crenças que alimentamos no espelho da nossa própria consciência têm um defeito que nos leva a perpetuar as experiências que nos ferem? Ou seria possível que o próprio programa funcionasse de uma forma tão impecável que ele se tornasse a maneira como estávamos usando nossas crenças, que está sinalizando a necessidade de uma mudança na nossa vida? Ter uma falha nem sempre significa que o programa foi escrito de uma forma incorreta. Na verdade, ele pode funcionar perfeitamente nas condições para as quais ele foi originalmente projetado. Às vezes, no entanto, um programa feito para uma condição se encontra em conjunto muito diferente das circunstâncias da sua própria vida, embora ainda faça o que ele sempre foi planejado para fazer. E é claro que ele faz muito bem. Em outro ambiente, ele pode não produzir o resultado que você espera. Então, para você, esse programa parece que tem um erro. E isso nos leva a uma pergunta. Os programas de consciência, o ódio, o medo e a guerra, eles são resultados de uma falha em nossas próprias crenças? Embora as coisas quânticas do universo reflitam definitivamente no que acreditamos, é possível que nunca deveríamos focar nossas crenças nas coisas que nos machucam na vida. Para curar os limites de uma percepção consciente ou subconsciente, devemos de alguma forma contornar o que a mente acreditou no passado e substituir isso por algo novo, baseado em uma experiência que é verdadeira para você ou que seja verdadeira para nós. A nossa verdade indiscutível. E nós podemos usar o poder da lógica para falar diretamente com nossas mentes conscientes. E quando aceitamos de uma forma consciente uma nova maneira de ver o mundo, nossas crenças subconscientes também são afetadas. Substituir uma crença existente na mente consciente por uma coisa nova, atualizada, aprimorada, pode ser pensada da mesma forma que pensamos em um pet
de um software, por exemplo. Um patch é construído independente do software original, inserido posteriormente para atualizar o programa e recuperá-lo de respostas indesejadas. A história mostra que tanto a lógica quanto os milagres pode se tornar a superestrada para as crenças profundamente arraigadas dentro de cada ser humano e que eles aceitam e que na verdade elas estão presas ao seu passado. Podemos ignorar completamente a lógica de nossas mentes e ir diretamente aos nossos corações. Dessa forma, nem precisamos pensar no que acreditamos. Somos forçados a abraçar uma nova crença na presença de uma experiência que está além da explicação racional. Esta é a definição de um milagre. É por isso que o milagre pode ser tão poderoso em nossas vidas. Ele não só abre as portas dos limites que talvez tenhamos mantido apenas momentos antes de testemunhar aquele milagre, mas isso dá uma perspectiva empoderadora e nos dá também o que precisamos para alcançar os mesmos tipos de coisas em nossos propósitos de vida. Milagres pode acontecer das várias formas. Dos lábios de um estranho que encontramos de repente e de uma forma misteriosa ele aparece na nossa vida no momento certo. Se ouvirmos com atenção e ouvirmos as palavras certas na hora certa, vamos nos deslumbrar com a percepção de algo talvez não tenhamos percebido momentos antes. E o nosso trabalho pode ser questionar as coisas extraordinárias que acontecem em nossas vidas diárias e também aceitar os presentes que elas nos trazem todos os dias. Quando o paradigma de uma velha crença é quebrado, deve ser feito na presença de outras pessoas para ter um efeito generalizado. De uma forma muito clara, nossos triunfos pessoais devem ser experimentados por outras pessoas para criar uma âncora com a possibilidade na vida dessas pessoas. Cada vez que encontramos um milagre, atualizamos seus programas de crença e enviamos à consciência um novo projeto de realidade. Tanto Buda, quanto Jesus, quanto Gandhi, quanto Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King, por aí vai, uma série de homens célebres que viveram, cada um viveu uma nova maneira de estar na presença dos outros. Eles o fizeram dentro de sua própria consciência, que eles escolheram mudar. Estamos avaliando as condições que a vida coloca no nosso caminho e fazendo as melhores escolhas possíveis, usando as informações que temos. Tendemos a tomar essas decisões com base no que acreditamos sobre nossas capacidades e limites dentro do universo. Cada dia reflete novas possibilidades, ao invés de ser o reflexo de nossas limitações. Assim, o que poderíamos ter se torna inconcebível no passado e agora está ao nosso alcance. Boom viu nosso mundo como a sombra ou uma projeção de eventos que estão acontecendo em outro lugar. Estamos vivendo em um mundo onde estamos testando, treinando e nos preparando para algo que ainda está por vir. Em um reino que ainda está para vir. A realidade virtual é definida como uma representação temporária de sua situação potencial. E nós estamos sendo autorizados a aprender as regras aqui antes de reclamar a realidade, antes de chegarmos à realidade. Estamos recebendo maiores oportunidades sob condições mais extremas, com consequências mais poderosas para que possamos descobrir quais de nossas crenças funcionam e quais não funcionam. A intensidade com que as oportunidades parecem estar surgindo em nossa direção sugere que é importante que aprendamos essas lições antes que nos encontremos em um local onde tais habilidades sejam obrigatórias. Quando falamos em mudar uma crença consciente, uma das coisas mais poderosas que podemos fazer é tomar consciência dela e de como ela se desenvolve nos nossos hábitos subconscientes, nas nossas rotinas diárias. Embarcar nesse caminho é manter o foco da intenção consciente por tudo o que fazemos em cada momento da nossa vida. Nas tradições budistas, essa prática é chamada de atenção plena. Vivemos em um universo refletido e estamos criando os reflexos. A realidade se desenvolve simplesmente através da maneira como percebemos o mundo que está ao nosso redor. A realidade é tão real quanto acreditamos que ela seja. Ela está de acordo com as nossas expectativas e crenças. Quando alteramos certas condições, reescrevemos as leis da própria física. O que mais nos identificamos em nossas vidas é o que experimentamos em nossas vidas. Embora as leis da física sejam certamente bastante reais e existam sobre algumas condições, as evidências sugerem
que quando mudamos essas condições, também reescrevemos essas mesmas leis. Quando colocamos nosso foco e como nossas vidas seriam se nossos sonhos já fossem realizados, o que estamos realmente fazendo é criar as condições dentro de nós. E essas condições permitem que nosso sonho seja realizado e nos envolva. Este é o milagre de viver de um resultado. Nas palavras de Neville Goddard, por exemplo, faça do seu sonho futuro um fato presente, agindo como se você já o tivesse. A melhor maneira de esconder algo é manter aquele algo à vista. Talvez tenhamos perdido as pistas, porque o manual do usuário para a realidade é a própria realidade. Que melhor maneira de mostrar como funciona um universo refletido do que ter o próprio feedback instantâneo dos nossos relacionamentos, abundância, saúde e alegria, ou a falta de todas essas coisas, para que possamos ver o que funciona e o que não funciona para nós. Podemos experimentar esse modo de ser ou aquele modo de ser, e se tivermos a sabedoria de reconhecer como nosso mundo muda quando modificamos nossas crenças, temos nosso guia do usuário sem papel, como uma experiência da nossa própria vida. E tudo se resume a padrões de energia, como eles interagem e como afetam as nossas próprias crenças. Buda, Jesus e os anciãos nativos americanos fizeram o possível para compartilhar o segredo que nos liberta de sermos vítimas da nossa própria vida. Os mestres de tempos passados escolheram as palavras certas, palavras projetadas para provocar os sentimentos certos, a fim de criar os efeitos certos. Hoje chamamos seus programas de crença de orações e podemos pensar nelas como instruções para a nossa própria consciência. Quando falamos as palavras do código, elas são projetadas para criar as crenças de cura e milagres baseadas no nosso próprio coração. O Pai Nosso dos cristãos é um bom exemplo disso. Quando declaramos que o universo está nas mãos de um poder maior e sentimos que estamos alinhados com esse poder de dar vida às nossas palavras, encontramos uma sensação de poder. Depois de usar esse modelo, sabemos que nossa oração foi cumprida. Tente isso, por exemplo, na sua vida. Veja as grandes orações de outras tradições. Veja por si mesmo se como seus autores usaram um modelo de computador, de comandos de início, trabalho e conclusão que vemos na oração do Senhor para falar do universo. Como um comando de computador, não somos solicitados a fazer ou ser nada. São declarações de adoração, reconhecendo o poder da força que estamos prestes a acessar, para, por exemplo, nos inspirar a uma sensação de abertura e grandeza. O poder da oração faz isso. O comando de trabalho fornece a ação para a oração realizar. Nesse caso, essa ação é o sentimento que vem de ser aliviado nos fardos identificados na oração do Senhor. E isso acaba te conduzindo para o caminho certo. E traz para você uma sensação curativa de paz e gratidão. Este é o trabalho que o programa foi projetado para realizar. O comando de conclusão é projetado para fornecer uma sensação de fechamento, uma libertação do nosso corpo. Quando sentimos que estamos alinhados com esse poder de dar vida às nossas palavras, encontramos uma sensação de poder. Depois de usar esse modelo, sabemos que nossa oração foi cumprida. A beleza do Pai Nosso não é uma simplicidade, através de um projeto que mudou muito pouco em 2000 anos. Recebemos a estrutura para um código cósmico para abrir o campo de infinitas possibilidades para a nossa vida. Assim como o código de um grande programa de computador, ele nos liga aos mecanismos invisíveis que permitem que a máquina faça o que faz. As palavras descritas nessa oração são projetadas para manifestar as condições que nos ligam à força da nossa própria criação, ou às forças da criação do universo. Nas palavras das orações, encontramos o grande segredo no programa do universo e acabamos descobrindo que temos o poder de nos destruir e também o poder de nos curar. Quando combinamos as evidências, sugerindo que já estamos vivendo em um estado de realidade virtual, como por exemplo nos diz a sabedoria das tradições indígenas, que nos dizem que o universo é um sonho que espelha as nossas crenças. De repente, toda a ideia de nosso poder de mudar o mundo torna-se mais plausível. Vale a pena explorar as evidências de que a própria crença é a linguagem que traz a alegria ou o sofrimento em nossas vidas.
Obrigado por assistir esse vídeo, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.